Tentar entender até um pouco mais da sua visão. Mais cedo a gente trouxe os dados do payroll aí, da economia americana, né? Uma economia mostrando uma resiliência no mercado de trabalho especificamente, mesmo diante de tanta dessa turbulência bancária, né? A gente está vendo aí esses dados vindo acima, inclusive, do esperado, do projetado. Eu queria entender como que vocês, né, avaliam aí especificamente a economia dos Estados Unidos, os desafios que o próprio Federal Reserve terá pela frente em conseguir, como o próprio Jerome Powell disse, né, na entrevista na última semana, aí nessa quarta-feira, que eles vão avaliar dado a dado, mas a gente vê que os Estados Unidos ainda continuam com um mercado de trabalho bem aquecido, que pode trazer aí força, né, uma pressão maior, inclusive, na inflação por lá. Paula, o grande ponto é o seguinte, o Fed chegou no ponto que talvez o remédio seja pior do que continuar com a inflação nesse ponto. A inflação nesse patamar que está hoje, e visto a taxa de juros, e o que está gerando de problema no mercado, a taxa de juros, principalmente no mercado financeiro, talvez seja pior manter talvez um juros nesse patamar atual, melhor, né, manter os juros nesse patamar atual, do que efetivamente conseguir alavancar novamente os juros. Vendo até a reação do mercado, até hoje, após a divulgação do payroll, onde, mesmo vindo muito acima, o mercado já entendeu que ele não consegue passar muito mais desse teto de juros no mercado americano. A alavancagem financeira da população americana é muito maior do que, se fosse em comparação à do Brasil. O efeito juros sobre, principalmente na ponta final do consumidor, na economia americana, é muito maior do que no Brasil. Exemplo, nós tínhamos a Selic a 2,5%, o cheque especial do pessoal estava lá em torno de 8%. Não muda muito em relação a 2,5% a 13,75% no Brasil. Aqui, quando você tem essa esticada de juros, principalmente no segmento de mortgages, que o pessoal, tradição aqui nos Estados Unidos, o pessoal se alavanca no cartão de crédito, depois faz um second mortgage e vai fazendo as suas liquidações durante o tempo. Esse custo ficou muito alto e isso começa a provisionar muito mais perda nesses bancos, principalmente bancos pequenos. Aqui existe muito a figura da credit union, que são pequenas cooperativas, começa a gerar a provisão de perda até, por quê? A inflação já comeu a renda de grande parte da população. 2, esse dispêndio com juros muito maior, você começa a ter inadimplência, que aqui, gerando essa inadimplência, esses bancos pequenos são os primeiros que sentem isso, tendo que remunerar mais o investidor, obviamente, por juros mais altos, e também você tendo ali essa provisão maior de inadimplência, gera esses problemas dos bancos. Então, o abacaxi no colo do Fed, qual que é? Ou eu vou ter que segurar a inflação de um modo mais forte, ainda continuando esse movimento de juros, ou vou deixar o segmento financeiro me gerar um outro tipo de problema que também, que nesse ponto, no meu ponto de vista, é um pouco pior até do que você ainda conviver com essa inflação, que mesmo com o mercado acelerado, no mercado americano você já começa a ter ali uma sensibilidade na ponta final, e o quê? Você já está começando os preços a terem uma estabilização um pouco melhor do que em comparação com aos 6 meses atrás, visto o mercado americano.